religiosas, né, que têm esse pensamento, quando você diz para elas, olha, na verdade, nem todo mundo é filho de Deus. Porque a Bíblia não ensina isso, o Senhor não diz isso. E geralmente elas tendem a ficar como, irmãos? Aborrecidas, né? Eu não sei se vocês já conversaram com pessoas assim, a irmã Dorinha está dizendo que já, e que as pessoas, quando você diz, olha, não é, na verdade, não é porque Deus criou todo mundo que todo mundo é filho de Deus. Mas a gente deveria, quando a gente fala alguma coisa, assim, se reportando a Deus, a gente deveria consultar o que procede de Deus, que de fato estabelece a verdade. Ou seja, nós deveríamos, se é verdade que todo mundo é filho de Deus, a gente deveria consultar quem para saber se isso é verdade? O próprio Deus. Ou seja, a palavra dele, ela pode dizer e definir se de fato isso é verdadeiro ou não. Então, qual o ensino das Escrituras sobre esse tema? A Bíblia diz, né? Interessante, irmãos, que a gente leu agora Jeremias. Vocês notaram que no curso de toda a história, toda vez que a gente lê um capítulo de Jeremias, veio a palavra de Deus a Jeremias. Veio a palavra de Deus a Jeremias. Não é assim que está? E dentro de uns capítulos, um me chamou a atenção, nós vamos até falar sobre ele em algum momento. No capítulo 10, o profeta Jeremias diz que as pessoas começaram a adotar coisas, pensamentos e comportamentos que não provinham de Deus. Então, é interessante que quando a gente tem algum pensamento, alguma convicção, né, em termos espirituais, a gente deve perguntar o seguinte: a Bíblia diz isso que eu penso, será que isso é verdade? O que a Bíblia fala a respeito? Para que a gente estabeleça a verdade conforme Deus instrui. Então a gente nota que a nação de Israel nem se importava, e por várias vezes o Senhor diz: eu mandei meus servos, vocês não quiseram ouvir. A palavra de Deus, vocês não gostam dela, né? Eu ensinei, vocês rejeitaram o ensino. E às vezes eu penso que pode ser que a gente tenha algumas resistências, né, em relação à palavra do Senhor, em relação ao que ela ensina. Nós deveríamos, em tudo, perceber o ensino que a palavra do Senhor diz. Se ele diz que todo mundo é filho de Deus, eu questiono? Não. Mas se ele disser algo diferente, então significa que aquilo que eu penso não é correto, não está em conformidade com o que Deus realmente estabelece. Então, mas o que a Bíblia diz a respeito desse tema? Quando a gente lê a palavra do Senhor, ela dá algumas nomenclaturas para mostrar a identidade das pessoas diante de Deus. E uma delas é esta aqui. Ela chama o homem sem Deus de filho do diabo. Né? Os irmãos podem ver esse texto? Pegue lá, vamos lá para João capítulo 8, versículo 42. Aqui o Senhor está junto com os líderes da nação, né? E eles reivindicam aqui a posição de filhos de Deus. Vejam o versículo 41, diz assim: vós fazeis as obras de vosso pai. Isso foi Jesus quem falou. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Versículo 41, né? Temos um pai que é Deus. Nosso pai é Deus. Eles afirmaram assim como foi de boca cheia: nosso pai é Deus, né? E por que eles se consideravam filhos de Deus? Simplesmente, no versículo 39, veja o verso 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. E por esse motivo é que nós somos o quê? Filhos de Deus. Ou seja, se a gente for visualizar a história de Abraão, quem foi Abraão? Foi o pai da nação de Israel, um patriarca da nação, aquele que deu início, deu origem à nação. Não foi assim a história? E Deus chamou Abraão e a partir dele, Isaac, Jacó, se constituiu uma grande família que deu origem a um grande povo que hoje está aí, até o dia de hoje, os filhos de Israel. Então, se eu pertenço a essa linhagem,
eu pertenço à linhagem daqueles que são, naturalmente, filhos de Deus. Então, eu sou filho de Deus. É exatamente a mesma mentalidade religiosa de quem diz assim, olha, eu sou filho de Deus porque Deus criou todas as coisas. Ah, eu sou filho de Deus porque eu sou judeu, porque eu vim da descendência de Abraão. Ou seja, o que me garante, o que me dá legitimidade de ser filho de Deus é o fato de eu pertencer a uma etnia. E Jesus Cristo vai e diz aí, na verdade, vocês, o pai de vocês é outro. Vocês não são filhos de Deus. Não é porque vocês, né, pertencem a uma etnia, têm uma linhagem, uma descendência, que vocês são filhos de Deus. Assim como também não é verdade que a pessoa, só porque ela foi criada, uma criação de Deus, naturalmente, né, seja assim também filho de Deus. Fale, irmão. Isso, exatamente. Não, então eu vou tomar, como você falou, desculpa. Eu também sou filho de Deus, então eu vou tomar uma cervejinha, eu vou fazer aquilo dali. Então, quer dizer, eles não observavam a vida que eles tinham, se era coerente com uma vida de alguém que de fato era filho de Deus, né? E se eles de fato fossem filhos de Deus, Jesus falou, eles fariam as obras de Abraão, as obras de Deus. Abraão era de fato um filho de Deus, mas ele obedecia e ele vivia com Deus e andava com Deus, né? Tem um texto bíblico que diz que nem todo de Israel de fato é israelita, ainda que muitos sejam, ainda que seja o povo lá de Deus, mas não são filhos. Se os irmãos forem em Israel, nós nunca fomos, eu nunca fui. Espero um dia, quem sabe eu vou agora, eu não sei quando eu vou, né? Quem sabe eu tive vontade de ir, mas agora está tendo guerra, estou nem querendo ir lá não. Mas se vocês verem o que os judeus fazem, irmãos, hoje tem até coisas que nunca tinham em Israel, né? Parada gay e tudo, essas coisas. Como que alguém pode se achar filho de Deus tendo uma postura, um viver que não está alinhado com aquilo que de fato é um filho de Deus, que não se submete a Deus, que não obedece a Deus, né? Quando Jesus Cristo encontrou aquele homem chamado Natanael, os irmãos lembram ele veio falar com Jesus, e o que Jesus falou para aquele homem? Eis aí um verdadeiro israelita, né? Lembram de Zaqueu, quando o Senhor diz, hoje me convém estar na tua casa, e aquele homem vai e se arrepende ali dos seus pecados. O Senhor diz que entrou, hoje veio salvação a este lar, mas ele completa dizendo, porque esse também é filho de Abraão, né? Então, filhos de Deus que são realmente descendem de Abraão são aqueles que fazem, praticam as obras de Abraão, que se submetem a Deus, que reconhecem Deus como sendo seu pai e obedecem a ele. Como Natanael disse ao Senhor, verdadeiramente tu és Cristo, né? Tu és o Filho de Deus. Outro termo similar aqui a Filho de Deus, que ele está muito no Antigo Testamento, Filho de Deus não, né? Outro termo que dá a nós entendimento de que as pessoas não são todas elas filhos de Deus, é esse termo chamado aqui Filho de Belial. Possivelmente os irmãos devam ter lido o Antigo Testamento e visto por várias vezes algumas pessoas sendo descritas com esse termo aqui. Abigail tinha um esposo que era filho de Belial. Os filhos de Eli, né? Os filhos de Eli, Onif e Finéias, eles eram filhos de Belial, né? E o que é um filho de Belial? Que comunhão tem a luz com as trevas, né? Ele diz lá em 1 Coríntios 6, 15, esse texto aqui que eu queria lembrar. Não sabeis vós que os vossos corpos são os membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falei... na verdade, não é esse texto, não. É um que diz que faz separação entre os filhos de Deus e os filhos de Belial, que, na verdade, é filho do maligno. Só que eu acho que eu me confundi.
com a descrição do versículo. Mas um filho de Belial é aquele que é filho do maligno. O texto é que concórdia entre Deus e Belial, e o maligno, né? A ideia é essa. E Belial ali é o caso, é o maligno. Então, ser filho de Belial é ser filho do maligno, né? Então, a gente percebe muito isso ali no Antigo Testamento. Nós estamos estudando agora no culto do lar, aquela trajetória de Davi vindo em direção à sua casa novamente, quando ele sai daquela batalha que houve com o filho dele, Absalão, né, que o Absalão morre e ele volta para Jerusalém. Dentre os personagens que Davi encontra no caminho, ele encontra um homem que tinha essa característica. Ele era filho de Belial. Temar, eu acho que era o nome dele. Mas o outro termo, que são esses dois termos aqui, Efésios 2, 12 e 3, diz que as pessoas que não temem a Deus, que não conhecem o Senhor, elas são chamadas de filhos da desobediência e filhos da ira. Então, todas as vezes que a Bíblia identifica as pessoas que não conhecem a Deus, que ainda estão presos em seus pecados, ela não confere identidade de filho, mas diz que elas possuem essa filiação. São filhos do diabo. Ou seja, estão debaixo do poder escravizante de Satanás. Então, a nossa pergunta, uma vez que a gente já entendeu o que a Bíblia fala a respeito desse tema e como ela não afirma aquilo que usualmente as pessoas tendem a dizer, de que todo mundo é filho de Deus, a gente então precisa aí verificar quem são os filhos de Deus, né? Como eles são conhecidos, né? Os demais, como a gente já viu aqui essa diferenciação, né? Então, a gente viu que os filhos de Deus, eles são habitados pelo Espírito, o Espírito de Deus repousa neles, eles são dirigidos, né, por Deus, conduzidos. E a prova aqui, inegável, de que alguém de fato é filho de Deus, é que a pessoa anda sob a influência do Espírito de Deus. Ou seja, ela foi liberta, o Espírito passou a habitar e o Espírito passou a ter influência no dirigir a vida dessa pessoa. Então, esses são os passos que fazem com que são os passos que a gente pode verificar de alguém que pode ser chamado filho de Deus. Por isso nós lemos esse texto, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. E aí então vem a conclusão. Esses são filhos de Deus. Então, é necessariamente o Espírito Santo que conduz os filhos de Deus, e ele vai conduzir essas pessoas para que a gente consiga visualizar sempre por este caminho, por um caminho de santificação. Então, os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus para uma vida de santificação. E a santificação, ela vai se processar pelo menos dessas duas formas. Ela vai se processar em que a pessoa será separar-se e dedicar-se para o Senhor. Então, a pessoa que anda no Espírito de Deus, ela anda nessa dimensão, nessa realidade, separando-se e dedicando-se para Deus, né? Não apenas, então, existem esses dois aqui movimentos. Então, isso significa que nós, na qualidade de filho de Deus, somos participantes de um processo que perdurará por toda a nossa vida. O Espírito de Deus, durante todo o tempo, ele vai nos dirigir para este tipo de vida perante o Senhor, né? Para uma vida santa, uma vida separada para Deus e uma vida dedicada a Ele.
E não é santo assim como dizem os católicos, né? Eu estava vendo ontem que fizeram uma acho que é canonização que fala, se não for, os irmãos me corrigem, de uma pessoa que ela vai se tornar santa agora. Um jovem, né? 15 anos, o rapaz, eu não sei de qual país ele é, mas agora ele vai ser o santo da internet. É o santo padroeiro da internet agora. Ele vai ser. Então, não é essa visão de santo que a Bíblia tem a respeito dos crentes. E não é para esse tipo de santo que o Espírito quer nos fazer, né? Então, todo irmão em Cristo é um santo inserido num processo de santificação, né? Em que o Espírito é o agente que ajuda e que nos conduz a desenvolver esse tipo de vida. Importante que a gente consiga perceber isso, né? E aí, nos versículos anteriores, veja aí Romanos 8, versículos 12 e 13, Paulo fala algumas coisas importantes para nós. Diz assim no 12: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aí então vem a afirmação de que nós estamos falando. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, irmãos, quem deve alguém alguma coisa. Não é assim que a gente percebe alguém quando tem uma dívida? Então, nesse caso aqui, por tudo que o Senhor fez por nós contraímos uma dívida enorme com Deus, né? O que foi que o Senhor fez? Ele nos libertou, ele veio habitar, o Espírito dele nos libertou, o Espírito dele veio habitar, o Espírito dele veio dirigir, e o Espírito dele ainda promete que vai nos vivificar. Então, quando Paulo percebe toda essa obra, ele diz, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, mas ao Senhor. Devedores para quê? Para viver uma vida santa. Uma vida em que nós mortificamos as obras da carne que operam no nosso corpo. Então nós temos essa dívida para viver desse modo, perante o Senhor. Por meio do Espírito, nós podemos ser capazes disso. Por quê? Capazes de mortificar as obras da carne, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos energiza para que a gente consiga vencer o pecado. Nós temos uma dívida para seguir com Deus, uma dívida para viver no Espírito. E como é que isso vai se processar? Pela nossa obediência ao Senhor. O Espírito vai nos dirigir, mas nós, como filhos, precisamos ser o quê? Obedientes a Deus, para que a nossa vida seja moldada conforme a vida que agrada a Deus. E o que o Espírito do Senhor vai fazer nesse processo? Em João 14, 26, abra sua Bíblia, veja bem o que o Senhor diz que seria uma das coisas que o Espírito do Senhor faria. Verso 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então notem como que o Espírito nos ajuda, nos ensinando a palavra de Deus, nos fazendo lembrar de coisas que nós precisamos saber para saber lidar com o pecado, para mortificar as obras da carne. O apóstolo Paulo diz assim também, em outro texto, 1 Coríntios 2,14, aqui eu quero mostrar como o Espírito dirige nossas vidas para que a gente mortifique as obras da carne e a gente consiga pagar um pouco do débito que nós temos com Deus. Não vou dizer assim, pagar toda a obra, porque quem pagou foi o Senhor, mas que a gente possa realmente, como devedor a Deus, poder viver conforme Ele deseja que nós vivamos.
Em 1 Coríntios 2,14 diz assim, que nós temos a mente de Cristo. Nós temos as condições de perceber o pecado e não nos deixar mais envolver por ele. E o Espírito de Deus nos ajuda nesse processo. Porque quem tem o Espírito do Senhor entende bem, discerne bem todas as coisas. E é por isso que ele conclui dizendo, nós temos a mente de Cristo para compreender a vontade de Deus, para entender aquilo que ele deseja de nós. Então, é importante a nossa submissão. Filho que é filho é um filho obediente, que se submete à direção do Espírito que habita no seu coração, do Espírito que lhe conduz, né? Então, é diante dessa realidade, irmãos, que Paulo, de mostrar a condução do Espírito nos levando a uma vida santa, é que Paulo diz assim, vocês que andam assim, que vivem dessa forma, pela direção do Espírito, mortificando as obras da carne, vocês são verdadeiramente filhos de Deus, né? É importante que vejamos como nós somos nesse processo de santificação. Nós somos filhos, mas nós não ainda somos, nós somos perfeitos? Vou fazer essa pergunta. Perfeitos? Não. Ainda não, mas como na qualidade de filho, nós estamos o quê? Seguindo as orientações do nosso Pai para o quê? Uma vida que um dia alcançará a perfeição. Então nós não somos, o apóstolo Paulo até inclusive diz em Filipenses 3:12, né? O que ele diz lá? Deixa eu ver aqui, às vezes eu esqueço. Filipenses 3:12, né? Ele diz assim, não que haja alcançado, ou que seja, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Então ele está dizendo, no que se refere ao processo de santificação, eu ainda não estou, eu não posso dizer que sou perfeito. Mas quem me aperfeiçoa todos os dias, e é aqui que eu queria que a gente observasse, é o Santo Espírito de Deus que habita em nossas vidas. Ele faz a gente perceber, ele nos lembra a palavra, ele nos dirige, ele nos dá entendimento para que gradualmente a gente possa vencer as obras da carne que estão presentes no corpo. O Espírito então me dará essa direção, esse entendimento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, vá comigo, vá folheando aí a sua Bíblia, é bom que você folhe mesmo ela. Romanos 1, verso 13, quando ele está querendo ir em Roma. Não sei se os irmãos lembram, quando nós iniciamos lá, alguns meses atrás, o estudo da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo diz no versículo 13, ele diz assim, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, não é assim que está aí? Tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a sábios, como a ignorantes. Paulo tinha um desejo de estar com os irmãos pessoalmente, para falar essas verdades que nós temos hoje acesso por meio dessa carta. Mas ele não pôde fazer isso. Deus não permitiu que ele fizesse dessa forma. E ele diz, então, olha, eu sou devedor. E Paulo devia àqueles irmãos uma visita para falar do Evangelho, né? Nós, irmãos, também temos uma dívida com Deus, né? Muitas vezes a gente diz assim, nossa igreja, nós temos uma dívida com o bairro, com esse bairro aqui, Santo Antônio, né? Nós temos uma dívida com o bairro Santo Antônio. De falar de Deus, de falar do amor de Deus às pessoas que estão aqui. É verdade, mas a nossa dívida primeiro é com o Senhor. Nós temos uma dívida com Deus. E como é que a gente paga essa dívida? Vivendo sob o controle, sob o domínio e ação do Espírito de Deus. É dessa forma que eu consigo pagar um pouco, né? Compensar, perdão, assim, um pouco daquilo que o Senhor fez por mim. Vivendo para Ele, o agrado dEle, sob a direção dEle. Isso incorre em dois movimentos. Mortificar as obras da carne, abandonar o pecado e, na mesma direção,
dirigir colocar nossas vidas à disposição do Senhor para servir. Então nós somos, irmãos, até esqueci de colocar aqui, devedores de Deus. Pastor, como eu pago essa dívida? Viva para Deus. Ande com Deus. Não deixe mais viver no pecado, sob o domínio da carne, como antes nós poderíamos dizer que vivíamos. E essa influência do Espírito vai nos dar sabedoria, vai nos ensinar as Escrituras. A gente vai lembrar alguma parte das Escrituras para vencer o pecado, para mortificar o pecado. Observe bem que não é aniquilar o pecado. Aniquilar o pecado seria o quê? Dar fim completo ao pecado. Ninguém vai chegar a esse ponto. Mas mortificar gradualmente, nós temos toda a capacidade, porque somos a habitação do Espírito, e Ele nos dirige para isso, nos fazendo lembrar da sua palavra. Né? Salmo 1, como é que está escrito lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, e na sua lei medita de dia e de noite. O Espírito do Senhor vai me lembrar dessas verdades, para que eu perceba o pecado diante de mim e observe que aquilo não é algo que Deus deseja que eu pratique, que eu faça. E com isso eu vou estar resistindo ao pecado, mortificando aos impulsos da carne, né? Em Colossenses 3,16, eu gosto desse texto aqui, só para vocês verem, né? Colossenses 3,16, a palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Interessante essa parte aqui primária, né? A palavra de Deus habite em vós, né? João 17 diz, santifica-os, Jesus falando, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quem nos guia por esse caminho excelente, irmãos, para que a gente possa mortificar, abandonar o pecado. É o Espírito de Deus, Santo Espírito do Senhor. Se alguém não vive assim, ela não é filha de Deus. Ela não está pagando não. Ela não está compensando a dívida que tem, vivendo sob a direção e a orientação do Espírito Santo, que nos leva a ter uma vida digna, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que dá louvor a Deus. Né? Dedicar-se também, irmãos, vai naturalmente envolver serviço a Deus. Né? Vá comigo em Atos capítulo 13, para que vocês observem como aquela igreja de Antioquia da Síria, ela se portava sob a direção do Espírito para compreender também a vontade de Deus na obra do Senhor. Vejam bem como é que aqueles irmãos se comportavam. Atos 13, versículo 2 diz assim, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Quem foi que disse, irmãos? O Espírito do Senhor. Foi a influência do Espírito ali na vida daqueles irmãos, fizeram com que eles percebessem a vontade, a direção de Deus, para que eles pudessem realizar a obra do Senhor. Essa é a postura do Filho. O Filho de Deus, debaixo da direção do Santo Espírito. Para entender a vontade de Deus, para servir a Deus. O Senhor trouxe àquela igreja essa compreensão. E eu observo, irmãos, que aqui na nossa igreja, agora olhando assim para nós, né? Que o Senhor abençoou essa igreja de uma forma tão maravilhosa e tão especial, que eu não sei se todo mundo tem a compreensão dessa bênção, o tamanho dessa bênção, que foi o Ministério 11. Irmãos, quanta bênção é esse ministério para essa igreja e para esse bairro. E eu não tenho nem dúvida de que as pessoas no passado que implantaram esse projeto e perceberam quão importante ele seria, eu não tenho dúvida que foi o Santo Espírito de Deus que dirigiu elas. Possivelmente devem ter encontrado resistências.
devam ter encontrado dificuldades pelo caminho para colocar esse projeto em ação. Mas ele está até o dia de hoje aqui, permanecendo e abençoando essa igreja, porque muitos irmãos passaram a ter uma compreensão mais apurada do que é dedicar-se a Deus, servir a Deus. Poderiam estar num sábado à tarde, num lugar aí, quem sabe tomando banho, de barriga para cima, né? Mas estão aqui, se dedicando a Deus, servindo ao Senhor, observando os passos dessas crianças, levando essas crianças ao pleno e perfeito conhecimento da graça de Deus. Que bênção! Maravilhosa é isso. E eu espero que uma coisa que é importante, a gente, já que a gente tocou nesse assunto, é importante que a gente verifique o termômetro, o nível de compreensão, se ainda está dentro dos limites aceitáveis diante de Deus. Será que a gente tem conseguido perceber, tem demonstrado isso, se dedicando com todo o zelo, com toda a vontade, à obra do Senhor aqui, no fazer desse trabalho, né? Não será que a gente tem vindo para cá e já não vem mais com aquele ânimo, com aquela vontade, já não vem mais com aquele desejo no coração, já perdeu aquele entusiasmo, né? Mas o ânsia de dar a nós essa compreensão, irmãos, de ministério. Então, aqui só para a gente colocar mais uma questão, o Espírito de Deus nos dá entendimento, dentre as coisas, né? Para discernir, perdão, irmãos, a vontade de Deus, a vontade do Senhor, e assim poder realizar a sua obra. Portanto, um filho legítimo de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus a uma vida santa, que vai implicar em mortificar as obras da carne, o pecado. E, de um outro lado, dedicar-se a Deus. E quando eu me comporto assim, sendo guiado, dirigido pelo Espírito Santo, eu estou compensando a dívida por tudo aquilo que o Senhor Deus fez em meu favor, me salvando. Os irmãos entenderam bem? Conseguiram entender, perceber bem esse primeiro ponto aqui, que fala a respeito disso? E eu já falei bastante, eu acho que nosso horário já está indo, né? Mas outro elemento aqui, que retrata bem as características de alguém que é filho de Deus, não está no nosso texto aqui. Vamos lá em Romanos, volte lá a sua Bíblia. Não está no nosso texto aqui, Romanos 8, de 12 até o 17, não está aqui, mas é uma coisa importante que eu penso que a gente deve dar um pouco de atenção, que é... tá, esse daqui era o texto, né? Então, que é essa aqui. Nós já vimos uma primeira coisa, a evidência de que somos filhos de Deus, nós já vimos essa primeira coisa, primeiro assunto aqui nós vimos, né? Ser guiado pelo Espírito, Santo Espírito, a uma vida de santificação que implica em separar-se e dedicar-se para Deus. Foi isso que nós vimos. Mas a segunda, que não está em Romanos, não está aqui em Romanos 8, né? Pelo menos nesse texto aqui que nós lemos, mas que é importante para se visualizar aquele que é filho legítimo de Deus, é esse segundo ponto aqui que está em Hebreus. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, né? Que o verdadeiro filho de Deus também é aquele que participa da disciplina do Senhor. Vejam aí o que o escritor aos Hebreus diz a respeito disso. Eu quis tomar o gancho para esse assunto aqui, porque mesmo que não esteja lá, né, lá no Romanos 8, mas que é bom porque ele ajuda a ter maior percepção da pessoa que é filho de Deus, né? O verso 7 diz assim, olha, o Romanos 12, 7. Se suportais a correção de Deus, eu até coloquei aqui, se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Então, o filho de Deus é aquele que participa da correção do Senhor. E se ele não participa, o que diz o verso 8? Mas estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. O que vocês são? Bastardos e não filhos. Então, observe, Deus só corrige
seus filhos. Se a pessoa não está debaixo da disciplina do Senhor, ela não é filho de Deus. Ela é filho de outro relacionamento, ela é bastardo, né? E a disciplina, ela vai me levar naturalmente a uma vida, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, falando aqui dos pais, né? Por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Assim que nossos pais faziam, não era assim, irmão Luciano? Papai lá no... o irmão já até fez assim, né, irmão? Pois é, o pai fazia assim, né? Pois é, então, mas este, aqui que é Deus, né? Para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, qual é o propósito da disciplina? O alvo de Deus é a nossa santidade. Então, quando o Senhor disciplina os seus filhos, ele tem este alvo, né? Esse objetivo. E os que participam dessa disciplina, eles podem então se considerar como filhos legítimos de Deus, né? Por quê? Porque a disciplina tem um objetivo. E aqui eu queria falar umas coisas importantes. A disciplina, às vezes a gente só observa o lado negativo, né? Causa vergonha, né? A gente se entristece, a gente chora. Eu já chorei várias vezes, né? Porque a gente às vezes não se vigia e acaba pecando contra Deus, né? Mas todas as vezes, irmãos, que nós erramos, e não há quem não erre, porque o Senhor diz isso na sua palavra, ele disse, se nós erramos, né? Disse, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, não é assim? E não há quem erre, né? Todos nós erramos, mas a pessoa que é filho, quando ela erra, ela aceita e se submete à disciplina, ainda por mais dura que ela seja. E é nisso que se conhece que ela de fato é filha de Deus. É nisso que se conhece, né? E aqueles que não estão debaixo dessa disciplina que molda o caráter, que transforma o viver, que muda o comportamento, ela é tão importante para nós, irmãos. Por quê? Porque ela nos coloca de novo, de volta aos caminhos de Deus, dentro daquilo que é a vontade do Senhor, né? Então, nós precisamos saber que Deus, nós, na qualidade de filhos, haverá tempo em que o Senhor poderá produzir, caso nós mereçamos, né? E às vezes de vez em quando a gente merece, nós vamos ser disciplinados. Mas a pessoa que rejeita isso, que resiste à disciplina, que não aceita, ela mostra naturalmente que ela nunca conheceu a Deus. Fale, irmã Amada. Isso é excelente, mas continue. Uhum. E assim que fala assim, que a força de Deus é boa, porque ensinamos pra gente quantas vezes já querendo pro lado de Deus, sabe? Se a força de Deus é boa. Mas a gente... boa, a gente entende quando está pecando, a gente sabe quando está pecando, está errado, né? E quer conhecer. Então eu vejo a disciplina de Deus com amor muito grande. Então, mas a irmã falou assim uma coisa interessante. A gente não corrige o filho do vizinho, né? A gente corrige os nossos filhos. Então, às vezes ocorre também, só pegando esse gancho aqui da irmã, de às vezes estar entre nós alguém que participa e às vezes causa até algum problema. Até a gente teve aqui uns probleminhas dessa natureza. E como ela não é filha de Deus, eu não tenho instrumentos, meio para impor disciplina a ela, porque ela não é filha de Deus. Mas se ela é filha, se ela participa da igreja como um membro, como um crente, como filha de Deus, e ocorre algo que é passivo de disciplina, nós precisamos aplicar a disciplina. Faz parte da família. E essa disciplina não tem como... Ninguém quer crucificar ninguém. A gente quer o quê? Primeiro, glorificar o nome do Senhor, porque é Deus que pede isso da gente. E segundo, ajudar aquela pessoa mesmo. Para que ela, o quê? Para que ela seja trabalhada por Deus, ela seja moldada por Deus, né?
E aí, quando alguém resiste, não se submete, essa pessoa mostra que não é filha de Deus. Quando ela resiste, né, à disciplina do Senhor. E aí o Senhor diz assim, olha, esses que não se arrependem nunca, quando estão claramente errados, estes trata-os como gentios e eles não têm diferença, não há diferença. Trata-o como gentio publicano. Né? Então esse daqui é mais uma evidência de alguém que é filho de Deus. É aquele que participa da disciplina. Eu acho que ainda dá mais um outro ponto aqui, que avançando aqui, o testemunho do Espírito. Eu quero que a gente observe que Paulo está seguindo uma progressão onde ele diz quem são os filhos, mas ele quer trazer a nós elementos para que a gente perceba que, de fato, somos assim mesmo, filhos de Deus, né? E aqui a gente entende, então, essas coisas. Então vamos ver aqui o versículo 15, que diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que bonito, né? Essa expressão aqui, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, o que Paulo quer dizer aqui são pelo menos duas coisas, né? Que o Senhor, pelo seu Espírito, ele nos adotou ou colocou na posição de filhos e não de escravos. Essa primeira coisa aqui, né? O Espírito de adoção, ele nos concebe essa posição. O Espírito concebe a adoção de filhos, essa posição, exatamente. Filho de Deus, exatamente. Adotados por adoção, somos filhos por adoção. E a presença do Espírito confirma essa realidade. Essas duas coisas ele quer mostrar. Que o Espírito não somente concede, a adoção, a entrada, essa espera, essa posição de filho, mas também ele nos torna conscientes dessa realidade. Ele confirma, né, de que nós somos legítimos filhos de Deus. Então, por meio do Espírito, o versículo 15, lá no finalzinho, diz assim, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui a gente percebe o relacionamento que agora nós temos com o Senhor. Pois é uma expressão aramaica, quer dizer papai, ou papaizinho, ou pai. Por isso que eu acho assim bonito, né? Então, quando a gente clama desse modo na nossa... A gente clama desse modo na nossa consciência, quando a gente chama Deus de Pai, o Espírito na nossa consciência ele nos convence dessa verdade, dessa realidade, ou ele testifica e nos persuade, de fato somos filhos de Deus. Por ser filhos, nós podemos chamar Deus de Pai. Que privilégio! Então nós não temos mais, nós não recebemos um espírito de temor. É mais ou menos assim. Vocês já viram aquelas pessoas que servem outros deuses? Assim, pela televisão que a gente geralmente vê, né? Por exemplo, lá na Índia tem um deus lá, entre aspas, que eles servem, que chama-se Elefante Ganesha, eu acho. Eles adoram vários, né? Mas geralmente a figura do Deus que as pessoas do mundo servem é um Deus opressor, que te oprime. É um Deus que te causa medo, receio, sabe? Que você fica ali oprimido. E Paulo quer que a gente perceba que não é assim o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos ter acesso a Deus e chamar Ele de papai, paizinho. Que bonito isso, né? Deus não é um Deus como esses deuses, né? Que a gente observa, né? E aqui nós temos esse privilégio. João, na sua carta, ele falou assim: veja, irmãos, com grande amor, nos concebeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Irmãos,
Agora a gente pode ir a Deus e chamar Ele de papai. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei da pessoa do Senhor. Jesus Cristo falava nas suas orações, como ele se reportava a Deus? Abba, pai, papai. É uma expressão em aramaico, né? Em um momento de aflição, de angústia, de preocupação, de dificuldade. E que todo filho passa assim, né? Quando os nossos filhos estão angustiados, eles não vêm com a gente. Não é assim que acontece? Quando estão aflitos, eles não vêm com a gente. Papai! E a gente já sabe, né? Socorre! Me socorre! Eu um tempo atrás, eu tive um problema muito grande. Eu comprei uma casa para mim, só vou falar aqui para você rapidinho. Eu comprei uma casa para mim e a Cícero, um tempo, faz uns anozinhos aí. E eu tinha acabado de comprar a casa. E do primeiro momento que eu entrei, eu nem tinha entrado ainda na casa. Um vizinho, ele me atormentou tanto, irmãos. Ele me aperreou, ele fazia tudo que ele podia para me causar dificuldade. E eu nem vou dizer os modos operantes que ele usou para me perturbar. E a gente entrou numa situação muito aflita, muita aflição, muita dificuldade. E eu peguei e disse, vamos vender essa casa, porque esse homem aqui, eu não entendia por que ele estava com tanta raiva de mim, porque eu nem conhecia ele, para falar a verdade. Né? Como eu tinha acabado de me mudar para ele, eu não sabia o nome dele, não sabia quem ele era, não sabia de onde tinha vindo, não sabia nada dele. Mas ele ficou assim de uma forma tão rude, né, comigo, com a Cícera, e aquilo nos perturbou tanto, me lembro bem como fosse hoje. E eu disse, vou colocar a placa aqui na frente da casa. Vende-se. Coloquei a placa. Passou-se um tempo, passou-se. Ninguém comprou. Ninguém comprou a casa. E a Cícera chorava para um lado, e eu ali, aflito, perturbado. E aí eu disse assim, Cícera, eu acho que Deus não quer que a gente venda essa casa, não. Deus não quer que a gente se desfaça dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui não, eu vou alugar um outro lugar, e aí depois a gente vê o que a gente faz aqui, né, com essa casa. Aí eu peguei, fui lá na frente e tirei a placa da casa. Aí eu tirei, e aí eu com a placa na mão, eu fiz uma oração assim, papai me ajuda, pai me ajuda, eu tô aflito diante de ti. Conforta o coração da minha esposa, mais do que o meu. Traz paz ao coração dela, por tudo que a gente está enfrentando. Eu orei dessa forma ao Senhor. Quando foi, irmãos, eu estava trabalhando na padaria, que eu tinha nesse tempo uma padaria, eu cheguei lá nesse dia, a Cissa chegou lá em casa com um sorriso no rosto do tamanho do céu. Que apareceu uma mulher lá e dizendo que queria comprar aquela casa de qualquer jeito. Você acredita em uma coisa dessa? Eu não acreditei. E aquele dia dali eu disse, Senhor, como Tu és bom, Senhor. Como Tu és maravilhoso. Eu tinha já perdido as esperanças, as forças, né? Então, irmãos, quando nós estamos aflitos, nosso Pai nos segura, nos carrega no seu colo. Ele pega nas nossas mãos, Ele nos leva e nos guia. E a gente atravessa o mar da aflição, né? Com a força do seu poder, não nos nossos membros, nos nossos braços. Deus foi maravilhoso comigo. E eu queria compartilhar com os irmãos isso para mostrar essa realidade do nosso papai nos ajudando. Todos os dias. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço, Deus amado, pela Tua bondade imensa, pela Tua misericórdia, e nos proporcionar, ó Deus, esse momento de estudo bíblico da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nossas aflições, a descansar nossas vidas em Ti, ó Deus. Faze-nos, ó Senhor, nós, diante da Tua presença, ó Deus, descansar mesmo nosso coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. Já nos mostrou tão maravilhosamente quem nós somos. Em nome de Jesus eu te oro, te agradeço. Amém.